Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós iremos fazer as correções das atividades da semana passada, de língua portuguesa e de geografia, tudo bem? Então vamos começar com língua portuguesa. Vamos lá, pegue o livro didático de vocês na página 10 de língua portuguesa, tá? Sobre os pronomes pessoais. Lembram das tirinhas que nós lemos lá na página 10 do livro didático? Então, olha só, leia a tirinha. E o que eles colocaram ali dentro? Água com açúcar, só. Ah, mas eles não ficam com cáries? E aí nós temos lá na questão A, na tirinha há um pronome que se repete duas vezes. Copio. Então, lembra que nós discutimos na nossa live essa questão aqui, né? No primeiro quadrinho e no último quadrinho tem o mesmo pronome, né? Ele é repetido. Então, qual é esse pronome? É o pronome eles, ok? Letra B. Nas duas vezes em que aparece, o pronome faz referência ao mesmo elemento? Não, né? Ele não faz. Então, acertou quem colocou aí? Não. Ele se refere a elementos diferentes, né? No primeiro quadrinho, está se referindo às pessoas que encheram com esse líquido, né, o bebedouro dos beija-flores. E no último quadrinho, o pronome ele se refere aos beija-flores, ok? Então, a resposta certa é não. Refere-se a elementos diferentes. Na letra C, aqui eles se refere no primeiro quadrinho e no último. Como eu já disse aqui, no primeiro quadrinho refere-se às pessoas que colocam líquido dentro do bebedouro. E no último quadrinho refere-se aos beija-flores, ok? Vamos agora para as atividades da página 11 do livro didático também. Número 2, complete as frases com os pronomes pessoais. Então, nós temos lá, lembrando dos pronomes pessoais, são eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, ok? Então, no número 2, era para ter completado, né, com esses pronomes de acordo com o restante da frase. Na letra A, nós temos lá a frase, ó, lavamos o carro com água recolhida da chuva. Então, a letra A, nós temos que colocar o pronome nós. E a frase vai ficar, nós lavamos o carro com água recolhida da chuva. Quem colocou o pronome nós, acertou. Letra B, disse que não gosta de beber água. Então, o pronome correto aqui seria ele ou ela, ok? Então, ele ou ela disse que não gosta de beber água. Então, acertou quem colocou ele barrinha ela. Ele barra ela, né? C. Acho importante economizar água. Quem acha importante economizar água? Eu. Então, quem colocou o pronome eu, acertou. Eu acho importante economizar água. Letra D. Não concordaram com o preço da conta de água do mês. Então, acertou quem colocou eles ou elas, ok? Eles ou elas não concordaram com o preço da conta de água do mês. Número 3. Reescreva as frases trocando as palavras destacadas por um dos pronomes a seguir. Então, nós temos aqui a letra A, B, C e D, né? E aí, nós temos aí as frases e temos um nome destacado. Então, teríamos que trocar esse nome que está destacado por um dos pronomes acima aqui, né? Os pronomes ele, eles, ela e nós. Na primeira frase está escrito assim. Letra A. Ana recolhe a água da chuva para molhar as plantas. Então, acertou quem colocou. Ela recolhe água da chuva para molhar as plantas. Letra B. Eu e meu pai criamos um sistema para reaproveitar a água da máquina de lavar. Acertou quem colocou. Nós criamos um sistema para reaproveitar a água da máquina de lavar. Letra C.
Mateus e Bianca gostam de tomar banho de chuva. Acertou quem colocou. Eles gostam de tomar banho de chuva. Letra D. Pedro disse que não sabe como economizar água. Acertou, então, quem colocou. Ele disse que não sabe como economizar água. Ok? Ok, agora vamos para a página número 13 do LD também. Pronomes pessoais e coesão. Número 1, leia o trecho a seguir que explica de onde vem a água. Então, nós temos um trechinho aqui de um texto, né? Sobre de onde vem a água. E aí a questão é, sobre esse texto lido, marque F para as afirmativas, falsas e V para as verdadeiras. Na primeira frase está dizendo assim, todos os pronomes destacados se referem ao vapor d'água. Acertou quem colocou falso, tá? Não se refere ao vapor da água. Nem todos estão se referindo ao vapor d'água. O primeiro pronome está se referindo à água, né? E não ao vapor. Então, F para falso. A segunda frase, o primeiro pronome destacado se refere à água. Acertou quem colocou verdadeiro, V para verdadeiro, né? O primeiro pronome está se referindo à água. Na terceira frase, o terceiro pronome em destaque se refere à água. O terceiro pronome está se referindo à água. Acertou quem colocou F, não está se referindo à água, mas sim à poça d'água, certo? Então, quem colocou F está correto. E a última frase está dizendo assim, tanto o segundo quanto o terceiro pronome destacados se referem à pocinha d'água. E aí, o que vocês colocaram? Acertou quem colocou V, de verdadeiro. Essa afirmativa aqui é verdadeira, né? Tanto o segundo pronome quanto o terceiro se refere à pocinha d'água. Número 2. Leia a seguir uma dica sobre como reaproveitar a água. E aí nós temos um textinho, né, sobre como reaproveitar a água. E aí vocês tinham que responder as questões aqui, né, sobre esse texto. A primeira frase, a que palavra se relaciona o pronome ela em destaque? Então, lá no textinho tem uma parte que está dizendo assim, e se ela estiver muito suja no aquário, utilize só um pouco d'água misturado com água limpa. Esse pronome ela, que está destacado no texto, está se relacionando com qual palavra? A água do aquário, né? Então, esse pronome está se referindo à água do aquário, ok? Então, a resposta é a água do aquário. Lá na página 14 do livro didático também, número 3, compare as frases a seguir. E se a água do aquário estiver muito suja, no aquário, utilize só um pouco da água misturada com água limpa. E o segundo trechinho diz, a segunda frase. E se ela estiver muito suja no aquário, utilize só um pouco da água misturada com água limpa. Na letra A, qual é a diferença entre essas frases, né? Então, olha só. Na segunda frase, há o pronome ela, no lugar de água do aquário, né? Então, foi substituído aqui. Então, essa é a diferença entre as frases. Na segunda frase, há o pronome ela no lugar de água do aquário. Foi substituído, né? Água do aquário pelo pronome ela. Letra B. Converse com os colegas e o professor e responda. Por que o autor do texto preferiu usar o pronome ela? Lembra que nós discutimos isso na nossa última aula de português? Então, por que o autor do texto preferiu usar o pronome ela em vez de a água do aquário? Porque usar a água do aquário deixaria o texto muito repetitivo, né? Então, por isso que foi trocado pelo pronome ela. Tá? Então, a resposta é porque
usar a água do aquário deixaria o texto muito repetitivo. Quem colocou a resposta sim está correto. Vamos para a próxima atividade. Número 4. Reescreva os trechos a seguir, utilizando pronomes para evitar repetições de palavras. Letra A. A água da chuva pode ser reaproveitada. A água da chuva pode ser coletada para regar plantas. Então, acertou quem colocou. A água da chuva pode ser reaproveitada. Ela pode ser coletada para regar plantas. Então, acertou quem trocou aí, né, a água da chuva pelo pronome ela. Letra B. O João ensinou a criança a lavar louça. O João disse que os restos de comida devem ser jogados no lixo antes de usar a água. Acertou quem respondeu assim. O João ensinou a criança a lavar louça. Ele disse que os restos de comida devem ser jogados no lixo antes de usar a água. Então, nós trocamos aqui o João pelo pronome ele. Letra C. A vassoura e o balde com água devem substituir a mangueira para limpar o quintal. A vassoura e o balde com água limpam tão bem quanto a mangueira. Então, acertou quem colocou a frase assim. A vassoura e o balde com água devem substituir a mangueira para limpar o quintal. Eles limpam tão bem quanto a mangueira. Então, acertou quem substituiu aqui a vassoura e o balde pelo pronome eles, certo? Agora, vamos lá para a página 8 do LA de vocês. Peguem o LA lá na página 8. Também sobre os pronomes pessoais e coesão, certo? Na número 9, substitua os pronomes das frases pelo nome do que está representado nas figuras. Então, nós temos aqui algumas imagens, né? E aí, embaixo, nós temos as frases utilizando os pronomes. Aqui nós vamos fazer um pouquinho diferente dessa última atividade do LD, né? Vocês teriam que trocar o pronome pelo nome da imagem aqui solicitada. Então, letra A. Ela deve ser fechada enquanto você escova os dentes. Acertou quem colocou. A torneira deve ser fechada enquanto você escova os dentes. Letra B. Eles devem ser usados em vez da mangueira. Acertou quem colocou. O esfregão e o balde devem ser usados em vez da mangueira. Letra C. Ele deve estar desligado enquanto você se ensaboa no banho. Acertou quem colocou. O chuveiro deve estar desligado enquanto você se ensaboa no banho. Letra D. Elas podem ser regadas com água captada da chuva. E acertou quem colocou. As plantas podem ser regadas com a água captada da chuva, certo? Vamos agora para a correção das atividades aqui do LA sobre os pronomes pessoais e coesão. Leia o trecho ao lado. A água da chuva é potável? E aí nós temos lá, ó, depende. Em uma cidade grande, a chuva tem vários contaminantes. No campo e nas florestas, ela é mais limpa, diz a química Adalgisa Fornaro, da USP. Mas não existe chuva pura, composta só de água, em nenhum lugar do mundo. A razão é simples. Quando as gotinhas se formam, elas reúnem um pouco de tudo o que está na atmosfera ao redor. Assim, o coquetel chuvoso tem água, é claro, mas também partículas sólidas e gases que ficam em suspensão. Então, vamos para as atividades na página 9. Número 11. Sobre o trecho, marque V para verdadeiro e F para falso. Então, olha só, observaram que aí na página 8, nesse trechinho, nós temos dois pronomes destacados, que é o pronome ela e o pronome elas, certo? E aí nós temos aí, ó,
na primeira frase. Os dois pronomes destacados se referem à chuva? Então, acertou quem colocou falso. Esses dois pronomes não estão se referindo à água da chuva, né? Os dois, propriamente dito, né? A segunda frase. O primeiro pronome destacado se refere à chuva. Essa sim está certa, né? É verdadeiro. Acertou quem colocou V, né? Porque o primeiro pronome ele está sim se referindo à chuva. Próxima frase. O segundo pronome em destaque se refere à água. Então, aquele pronome, o pronome elas, está se referindo à água? Acertou quem colocou falso, tá? Não está se referindo à água. E a última frase, o segundo pronome em destaque se refere às gotinhas. Acertou quem colocou V. Então, o segundo pronome, que é o pronome elas, que está destacado lá no texto, está se referindo às gotinhas. Número 12. Reescreva os trechos a seguir, substituindo as repetições por pronomes. Então, nós vamos substituir aqui onde está repetido pelos pronomes adequados. Letra A. Use a água do aquário para regar plantas. A água do aquário é rica em nitrogênio, fósforo e potássio que fortalecem as plantas. Mas lembre-se, se a água do aquário estiver muito suja, utilize só um pouco dela misturada com água limpa. Então, vocês observaram aqui que o que está sendo repetido é a água do aquário. Então, vamos lá. Ficou assim, quem acertou, quem colocou a frase dessa forma. Use a água do aquário para regar plantas. Aqui, ela é rica em nitrogênio, fósforo e potássio, que fortalecem as plantas. Mas lembre-se, se ela estiver muito suja, utilize só um pouco dela misturada com água limpa. Então, nós trocamos aí pelos pronomes ela de novo e dela, ok? Letra B. Se o chuveiro estiver aquecimento a gás, utilize um balde para coletar a água que cai antes de esquentar. A água que cai antes de esquentar pode ser utilizada para dar descarga, lavar utensílios ou regar as plantas. Acertou quem colocou assim. Se o seu chuveiro tiver aquecimento a gás, utilize um balde para coletar a água que cai antes de esquentar. Ela pode ser utilizada para dar descarga, lavar utensílios ou regar as plantas. Letra C. Aproveite a água usada para higienizar os alimentos em outras finalidades. A água usada para higienizar os alimentos pode ser usada na limpeza da cozinha, por exemplo. Acertou quem colocou assim. Aproveite a água usada para higienizar os alimentos em outras finalidades. Ela pode ser usada na limpeza da cozinha, por exemplo. Certo, pessoal? Então, essas foram as atividades, a correção das atividades de língua portuguesa, ok? Segue abaixo o próximo vídeo da correção da aula de geografia, das atividades de geografia.